O país precisa de uma série de reformas. E nós temos no governo o partido que menos quer reformar. Esta semana no PSD TV, Banco de Fomento precisa de alguém competente e independente. PS não quer fazer as reformas que o país precisa. Rui Rio considera que Vítor Fernandes não tem condições para assumir a presidência do Banco de Fomento. Crítico da escolha do governo, o líder do PSD frisa que esta instituição tem de ser liderada por alguém competente e independente. Foram escolher alguém que pertenceu, quando foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, a um dos conselhos de administração da Caixa, que na história da Caixa mais prejudicou a Caixa. Dali foi direto, juntamente com Armando Vara, para a administração do BCP. E foi das administrações do BCP que mais prejudicou o Banco Comercial Português. Dali foi para a administração do novo banco, e no novo banco pertence à administração que está a pedir aos milhões a este governo e este governo a dar aos milhões para tapar buracos do novo banco. É evidente que o Banco de Fomento tem de ter alguém competente e alguém, acima de tudo, independente. Com os portugueses a pagarem pelos combustíveis um dos preços mais elevados da Europa, Rui Rio acusa o governo de faltar à palavra. O presidente do PSD lembra que, em 2016, o governo prometeu que só aumentaria os impostos sobre os combustíveis enquanto o preço do petróleo estivesse em alta. Nós temos um governo que, quando aumentou os impostos sobre os combustíveis em 2016, nos garantiu que apenas o fazia enquanto o petróleo estivesse baixo. Mal o petróleo aumentasse, automaticamente o governo baixaria outra vez os impostos para o patamar em que os encontrou, de forma a que o preço da gasolina e do gasóleo não subissem. Fizeram isso? Não fizeram rigorosamente nada. Numa intervenção no debate promovido pelo International Club of Portugal sobre o tema Portugal, que caminhos, o líder do PSD criticou o imobilismo do PS e insistiu na necessidade de se implementarem as reformas necessárias ao desenvolvimento do país. Ao fim de 45 anos, com poucas, muito poucas reformas, ou sem reformas, apenas com alguns ligeiros ajustamentos, como é que nós queremos que o regime esteja capaz de responder hoje a uma sociedade que nestes 46 anos mudou completamente, que tem de ser respondido por um regime que quase não mudou nada. Portanto, nós estamos à espera de um milagre e não há um milagre. Nós temos a responsabilidade de ajustar aquilo que está absolutamente desajustado. Sem milagres, Portugal continua a precisar de uma série de reformas que só não avançam porque em funções está o governo do partido que menos quer reformar. Isso, apesar de na oposição estar alguém que, em nome do interesse nacional, se mostrou disponível para apoiar essas mudanças. Quem é que fez o esforço que eu fiz para conseguir entendimentos que levassem às reformas que o país precisa e que só podem ser feitas com mais do que um partido e que têm de ser feitas de forma alargada? Eu penso que não há ninguém na história do pós-25 de Abril que se tenha sujeitado a tantas críticas como eu me sujeitei, que não fazia oposição, que era brando, que era isto e era aquilo, em nome de um interesse nacional, para que o país consiga ter essas reformas. Depois de já ter apresentado a proposta de revisão constitucional do PSD, Rui Rio aproveitou ainda este debate para anunciar que o PSD vai igualmente avançar com uma proposta de reforma do sistema eleitoral. A semana do líder do PSD ficou ainda marcada pela presença na apresentação dos candidatos autárquicos do PSD no distrito de Beja. O PSD defende que a abertura do ano letivo está pendurada pela ineficiência e atrasos do governo. Numa conferência de imprensa sobre o balanço do último ano letivo e perspectivas de futuro, David Justino alertou para a falta de medidas para a recuperação das aprendizagens perdidas devido à pandemia. A abertura do próximo ano letivo está neste momento, eu diria que pendurada pela ineficiência e pelos atrasos que o Governo, e em especial o Ministério da Educação, tem vindo a demonstrar. Preocupa-nos que, para além daquilo que é um documento
apresentado pelo Ministério da Educação relativamente à recuperação das aprendizagens, nós não consigamos identificar quais são as medidas e que ações é que estão a ser tomadas precisamente para que durante o próximo ano letivo se possa fazer essa recuperação das aprendizagens. O Instituto Francisco Sá Carneiro realizou a sua 6ª sessão da iniciativa Sá Carneiro Talks. Esta ação, que visa assinalar o 40º aniversário da morte do fundador do PSD, contou com a participação de Joaquim Miranda Sarmento e Pedro Reis. – 18 de julho, apresentação do candidato à Câmara Municipal de Gaia. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até à próxima semana.